Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Mais uma vez, por mais que eu não tenha aparecido, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar todas as mães, tá? A minha mãe, a minha sogra, as mães que congregam na congregação onde eu congrego, as mães que me acompanham nesse canal. Eu quero dedicar uma oração de ânimo, de fortalecimento às mães que infelizmente não puderam estar com seus filhos, né? Porque eles não estão mais no mundo terreno. Eu quero também, em nome de Jesus, abençoar e confortar o coração dos filhos que não podem mais, infelizmente, contar com a presença de suas mães. E esse Dia das Mães foi um dia para eles, um dia solitário. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus conforte o coração de vocês. Mas vamos voltar ao nosso estudo. Eu estou preparando vocês para a campanha que é a batalha espiritual, tá? E em nome do Senhor Jesus, eu quero que vocês aprendam e aprendam muito bem sobre o que eu estou ensinando, o falso crente e o falso profeta. E cuidado, não me julgue, não pense você que eu estou ensinando você simplesmente a rastrear o falso crente e o falso profeta. No final do estudo, eu vou fazer uma pergunta para você que, a depender da sua resposta, vai dizer se você vai ou não ser abençoado por Deus, tá? Essa pergunta, essa resposta que você vai dar a essa pergunta é quem vai dizer se você está na presença de Deus ou não. E não tem nada a ver com o falso profeta, o falso crente, só tem a ver com você. Aí você pergunta, e por que eu estou falando sobre o falso crente e sobre o falso profeta? No momento da pergunta, você vai entender. Então nós vimos que o povo de Israel seguiu Ofni e Finéias. O povo de Israel foi para a batalha. O povo de Israel até mandinga gospel fez. Por quê? Porque eles pegaram uma arca, já que era costume, toda vez que ia para a batalha, levar a arca adiante do povo. Os sacerdotes louvavam o Senhor, os levitas cantavam ao Senhor, né? Os cantores cantavam ao Senhor e o povo dava o brado de guerra, de vitória, crendo que Deus ia dar resposta. Só que aquela guerra que o povo foi e o povo levou a arca, Deus não era com eles. Por que Deus não era com eles? Eu já expliquei isso aqui, tá? O povo de Israel estava vivendo no pecado. O povo de Israel era conivente com tudo que Ofni e Finéias fazia. Ofni e Finéias roubava das ofertas na cara lavada do povo. E quem dava oferta? O povo. Ofni e Finéias se deitava com as irmãs que trabalhavam no templo. Quem se deitava com Ofni e Finéias? As irmãs. Então você vai ver que, de certo modo, a pouca vergonha, a falta de respeito que acontecia no templo não era só culpa de Ofni e Finéias, era culpa também do povo que participava direta ou indiretamente de toda aquela carnalidade, de toda aquela corrupção espiritual. Falei aqui também que quando as pessoas desistem de lutar, elas são levadas ao fracasso. Falei sobre o rei Ezequias e falei que porque o rei Ezequias ele fez acordo com o inimigo, Israel foi condenado a ser escravo da Babilônia. E Ezequias, por entender a revelação e por entender que não seria no tempo dele, ele disse: boa essa palavra, esse abacaxi não vai ficar comigo, vai ficar com meus filhos, vai ficar com meus netos. E esse é o caráter do falso crente, do falso profeta.
Aí você vai dizer assim, mas o rei Ezequias não estava na presença de Deus? Estava. Não agradava a Deus? Agradava. Mas ele se desviou porque cansou de lutar. Ele não lutou até o final como fez o apóstolo Paulo. Combati um bom combate, guardei a carreira, eu preservei a minha fé. Tem pessoas que infelizmente, tem pessoas que desistindo porque quer viver em harmonia com as trevas. E aí o que é que acontece? Se cumpre a palavra de Deus, o povo, por causa da infidelidade dos seus líderes espirituais, porque, para quem não sabe, o rei, ele era tão líder espiritual do povo quanto o profeta. Inclusive, os dois tinham a mesma unção. A mesma unção que ungia os profetas, ungia os reis. Não se iluda. A mesma unção que ungia os profetas, ungia os reis. E, por causa da desistência dos líderes espirituais, por causa da mudança de visão dos líderes espirituais, aqueles que acompanham essa mudança se tornam escravos. E aí o povo de Israel se tornou escravo, pereceu. Você já viu as coisas ruins que estão acontecendo em nosso país? Está todo mundo agora procurando a Deus. Engraçado que ano passado havia uma campanha política e as pessoas falavam: não coloca Deus em nada relacionado a esse país. Acabou a campanha política, está eleito esse governo que está aí, esse governo já está no poder, é a vontade de Deus. Inclusive eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre o governo de Bafomé, tá? Então, é a vontade de Deus, aconteceu, esse governo está aí, os desastres estão vindo um atrás do outro, e agora o povo está querendo que Deus faça alguma coisa. Deus não vai fazer nada. Pode pedir. Pode pedir. Isso aconteceu lá no tempo de Jeremias. Povo escravo da Babilônia, e o Senhor sentenciou o povo a 70 anos de escravidão. O povo ia passar 70 anos de escravidão. Acabou, não tem negócio, não tem acordo. A revelação de Deus eram 70 anos de escravidão. E o povo já estava lá desistindo de lutar, desistindo de manter a fé viva. E Deus, ele viu que tinha que dar um ânimo no povo. E Deus fez um lembrete para as pessoas. Deus está lembrando a você de uma coisa: se você está sofrendo, não é porque Deus quer, não. Deus quer o seu bem. Se você está sofrendo, é porque você quer. Se você está passando por dificuldade, é porque você quer. Você escolheu esse caminho, você escolheu essa vida. Se o povo de Israel agora era escravo da Babilônia, é porque antes deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos falsos profetas, inclusive falsos profetas que se ousaram a se levantar contra Jeremias. Falsos profetas que na época de Acabe se levantou contra Micaías. Falsos profetas que no grito e na violência querem estabelecer sua força, como aconteceu nos dias de Ofni e Finéias, que disse: ou você dá o que queremos, ou vamos tomar a força. Meu amigo e minha amiga, você que está buscando a Cristo Jesus, lembra de uma coisa: ou você é fiel a Deus e é abençoado por Deus, ou você escolhe ser fiel à religião e seguir a baboseira. Você vê uns cultos na televisão, certos pregadores na televisão, e ele leva meia hora lá no povo, falando besteira, falando de vida de político, falando de vida de artista, contando caso, e aí diz assim: prepara a tua oferta agora que eu vou orar por você. Aí um monte de palhaço oferece a oferta e recebe aquela oração carnalista, aquela oração que não tem um pingo do poder de Deus, porque Deus não ouve a pecador. Pastor, mas o senhor está julgando o homem de Deus. Vamos
tratar de pecados claros. Primeiro, não se profana a casa de Deus, tá? Quando se comete ato de adultério, fornicação, estupro, pedofilia ou engano dentro da igreja, são atos de profanação, tá? E por causa de atos de profanação, foi que o templo de Salomão foi destruído 2 vezes. 2 vezes o Senhor rejeitou aquele lugar. 2 vezes o Senhor destruiu aquele lugar. Então você vê que Deus, ele é ciumento, é com ciúmes que o Espírito de Deus, ele anseia por nós. Aí como é que eu vou estar no culto, na reunião, e eu vou estar falando besteira, contando um caso? Engraçado que quando a gente está pregando o evangelho, tem gente no banco dormindo, tem gente no banco levantando para ir no banheiro, porque dá vontade de cagar, mijar, né? Dá vontade de um monte de coisa, dá vontade de beber água, dá uma sede infeliz, não é verdade? Aí levanta do banco e aí vai desrespeitar o momento de pregação do evangelho. Não houve nada. E isso, não estou falando só de membro, não. Muitas vezes é o obreiro pega a criancinha e aí se distrai com a criancinha tomando conta, acabou o culto para o obreiro. Acabou a reunião para o obreiro. O obreiro, ele não consegue cumprir o trabalho dele de obreiro e está ligado no que está sendo pregado, no que está sendo ensinado. Não importa, ele pode estar no andar de cima da igreja, ele pode estar no andar de baixo da igreja. Ele está num ambiente onde ele consegue ouvir o som da pregação do evangelho, ele está ali fazendo o trabalho dele, ele está atento, ele está se alimentando, e o Senhor é com ele, porque o Senhor conhece o coração dele e sabe o que ele está fazendo. Mas muitas vezes tem gente dentro da igreja, de cara com o pastor, com o pensamento no inferno, e quer ser abençoado, não vai. Mas quando o pastor, aí eu vou, dito pastor, pega o microfone e diz assim: agora eu vou contar um caso, pronto. Aí todo mundo presta atenção, todo mundo se liga e aí se enche de carnalidade. Então o povo estava sofrendo porque o povo estava vivendo essa realidade lá nos dias de Jeremias. O povo preferia ouvir esse tipo de profeta do que ouvir o profeta Jeremias. Então o povo foi escravizado, o povo estava sofrendo e estava desanimado. Aí o Senhor manda uma mensagem para o povo através de Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 27, do verso 11 em diante, do verso 11 ao 14, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ó Deus falando com você. Você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade, você que acha que está sendo injustiçado, olha para cá, presta atenção. Deus está falando com você agora. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não importa se você pecou contra Deus. Você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a ser diferente? Está aqui. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer realizar o desejo do seu coração. Deus quer que você seja feliz no seu casamento, com a sua família. Deus quer que você seja feliz no seu trabalho. Deus quer que você seja feliz em tudo que você faça. Mas isso, meu amigo, não vai acontecer de modo fácil, não. Olha o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então o Senhor diz: você tem que invocar a Deus. Você tem que parar de esperar, né? Uma coisa, as pessoas entram nos canais de oração e ficam pedindo oração aos pastores, achando que os pastores são milagreiros. Não são. Você não vai querer que eu ore por você. Você vai querer que eu ore com você. Você é que vai invocar a Deus. Você é que vai falar com Deus. Você é que vai contar o seu problema a Deus. Então está aqui, ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Advertência. Ei, advertência. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem precisa do milagre é você. Engraçado, você passa no hospital da rede do SUS, né? Você chega às 6 horas da manhã, já tem uma fila quilométrica de um povo que veio de toda parte. Pegou Uber, pegou motocicleta, pegou ônibus, dormiu na porta, mas deu jeito de estar lá, sabe por quê? Porque acredita que no dia seguinte, quando o médico chegar, está tudo resolvido, ou pelo menos encaminhado. Aí muitas vezes você é convidado para o culto, para a reunião, para que Deus opere o milagre na tua vida. Aí tem gente que chega atrasado, não vai, quando vai de mau humor, sem ânimo e quer ser abençoado, vai receber nada. Tá aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que se esforçar de todo, não é metade não, você tem que fazer um esforço total. Aí o Senhor disse: serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, que vos separei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar onde te mandei como escravo. Então o Senhor disse: eu vou tirar você do lugar de escravidão que eu te mandei, tá? Porque tem crente aí que está perecendo, as coisas estão dando errado, o diabo está furioso. Não! Como é que, meu amigo, fala para mim, diz a mim, é palavra de Deus, o mal não pode tocar você. De novo, o mal não pode tocar você, você é protegido por Deus. Como é que o diabo estava furioso ou está furioso com você e ele vai conseguir tocar você ungido de Deus, da presença de Deus? Não vai. Ele não pode. Não cultive essa fé para que você não seja arruinado, não pelo diabo, mas pela sua fé. Não cultive esse tipo de fé, tá? Porque muitas vezes o seu erro não é estar pecando contra Deus, é estar acreditando que o diabo pode tocar em você quando ele está furioso, quando na verdade ele não pode. Ele vai fazer que nem aquele cachorro, vai ladrar e não vai lhe tocar, porque existe uma corrente prendendo ele afastado de você. A única autoridade que o diabo tem para tocar em você é quando você está em pecado diante de Deus. Então, porque tem muito crente sofrendo, porque tem muita gente que diz que é gente boa, que crê em Deus, que está sofrendo, porque se afastou de Deus por causa de falsas heresias, falsos ensinamentos. Hoje existe um ensinamento prático e fácil para servir a Deus. Vá para a igreja, dê um sorriso descarado, dê o dízimo, a oferta, acabou, Deus está contigo. Tá não. Não tá não. Você é dizimista ofertante, você tem uma garantia de Deus. Você vai apresentar ao Senhor a sua fidelidade e Deus vai remover todo o mal da sua vida financeira. Não vai permitir que o minguador, que o devorador toque em você. Isso é um fato. Mas para você ser completamente abençoado por Deus, você tem que ser de todo fiel a Deus. O que é que você acha que vai acontecer com a vida familiar se você é um adúltero? Você está saindo com uma mulher casada, você está saindo com um homem casado, o que é que você acha que vai ser da sua vida sentimental? O que é que você acha que aconteceu com a família de Davi? Davi foi lá, pegou Betsabá, que delícia, se deliciou todo com Betsabá, e para poder sustentar essa delícia da vida dele, ele mata o capitão Urias, desgraça a família do capitão Urias. Qual foi o saldo de Davi? Um filho estrupador, um outro vingador e uma filha estrupada. Foi o saldo de Davi. Quando você faz mal à família dos outros, esse mal volta a você. Como é que você está na igreja? Você está adulterando, você está fornicando, você está saindo com a filha dos outros, você está enganando a família dos outros e você quer ser feliz na sua vida sentimental. Não vai nunca. Você pode ter título de pastor, título de apóstolo, título de bispo, título do que você quiser.
Você pode ter milhões de videntes revelando. Eu vou pregar aqui sobre Acabe, tá? Eu vou falar aqui sobre Acabe. E vou falar sobre o profeta chifrudo. Você sabe quem é ele? Eu já preguei aqui, mas eu vou falar de novo. Eu vou falar sobre o profeta chifrudo ainda, para completar o estudo sobre o falso profeta. Vou falar sobre o profeta chifrudo, que disse a Acabe: vá, Acabe, para essa guerra e você vai vencer. Meu amigo, nem Acabe acreditou nele, mas Acabe achou que podia fazer malandragem com Deus. Tem pessoas que estão sofrendo aí, tem pessoas que fez desafio em igreja, deu oferta aí, porque o bispo disse que se desse oferta, ia ficar livre disso, livre daquilo, e o problema só aumenta, né? Você não precisa me contar, não. Tem pessoas que estão aí, retado no WhatsApp: pastor, tá fazendo sacrifício em lugar A, B ou C, porque disseram que todos os problemas seriam resolvidos. Eu só me afastei, parei de responder comentário, parei de responder o WhatsApp, eu só me afastei. E alguns estão vendo algumas coisas apertadas, tá lá, pastor, mas vai tomar uma atitude, vai se tornar obediente, vai passar a nos ajudar a pregar o evangelho, abençoar a tua vida, para eu dedicar um tempo para ouvir as pessoas que querem ser ouvidas, querem ser aconselhadas no WhatsApp. Ou você vai ficar pulando de galho em galho, achando que vai ter alguma coisa? Vai ter nada. Aí fica ouvindo falso profeta, fica sacrificando com falso profeta, a coisa dá errado, aí quer vir com malandragem para Deus. Não, vou lá, vou pedir oração, pastor Alexandre vai orar por mim, vai me abençoar, e aí tá tudo certo. Não tá não. Porque se eu não pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, eu vou ser falso profeta na tua vida. Então é melhor eu puxar a tua orelha, botar você no seu lugar, você acordar enquanto você pode, para Deus abençoar a tua vida. E aí eu sou profeta de Deus na tua vida, eu te abençoo se você quiser. Aí eu sou homem de Deus, pastor na tua vida, e te abençoo se você quiser. Se você não quiser também, olha que coisa maravilhosa. Deus levanta o ungido, mas é a ovelha que escolhe o pastor. E a porta está aberta, você entra a hora que você quer e você sai a hora que você quer. Ninguém te força a entrar e ninguém te força a sair. E eu não sou forçado a abençoar você. Eu só sou forçado a abençoar você quando você, pela fé, une a sua fé com a minha. Aí agora não tem escapatória. Foi aquela mulher do fluxo de sangue que, caladinha, tocou em Jesus, e Jesus disse: olha, alguém foi abençoado, alguém arrancou a bênção, porque de mim saiu poder. Eu vou fazer uma oração mais rápida, porque eu me demorei na mensagem de hoje, mas foi importante. É importante eu ter esse tempo com você. Então eu espero que você acorde. Não queira vir com um negócio de malandragem espiritual ou fazer mandinga gospel, né? Não pense você que eu vou dar um objeto para você e você até transformar aquilo numa mandinga gospel, achando que vai ser abençoado. Jesus determinou pela palavra bênção para aqueles que criam. Pastor, é proibido, é pecado usar objeto consagrado? De maneira alguma. Olha que eu falei há pouco instante da arca do Senhor, que ela era usada, orientada por Deus, estava na frente da guerra, etc, etc, etc. Mas o povo em pecado achou que a presença da arca substituiria a vontade de Deus, e não substitui. Por mais que a arca era consagrada ao Senhor, pertencia ao Senhor, o povo estava profanado pelo pecado e não alcançou o favor de Deus, tá? Então eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a pedir a Deus conserto para a tua vida, conserto para a tua família, conserto para as pessoas que você ama, conserto para a igreja onde você congrega, conserto na vida dos obreiros, pastores, das pessoas que estão à tua volta, conserto para a igreja de Deus
que tem se desviado do verdadeiro caminho do Senhor e tem transformado a igreja, em vez de casa de oração, em uma sociedade gospel profanada. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, e o Senhor tem cuidado de nós. É verdade que o Senhor conhece o nosso coração. É verdade que no coração do Senhor há pensamentos e sentimentos para o nosso bem. Mas muitas vezes, Senhor, nós procuramos o caminho mais fácil. Nós procuramos o caminho da desobediência, da luxúria e de outras coisas que são tocadas pela vontade da carne e não pela vontade de Deus. Mas aqui agora nós nos reunimos. Nos reunimos, Senhor, para te invocar. Nos reunimos para pedir ao Senhor misericórdia e compaixão. Eu e essa pessoa do outro lado estamos unidos na fé, na esperança diante do Senhor, meu Deus amado e meu Pai. O Senhor me chamou para esse propósito. O Senhor abriu espaço desse canal para esse propósito. Então eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que tem, meu Deus, me respeitado como pastor, como pregador do Evangelho, que tem ouvido e aceitado a minha oração na vida dela. Meu Deus amado e meu Pai, que a tua presença envolva agora essa casa, essa família, que a tua presença envolva agora essa pessoa que ora comigo, restaurando a fé, devolvendo-lhe o ânimo, a esperança, meu Deus amado e meu eterno Pai. Eu clamo a ti, em nome de Jesus, vem devolver, meu Pai, a alegria da tua salvação a essa pessoa que se desviou, a essa pessoa que se afastou, a essa pessoa que até hoje está dando desculpas para não te buscar, para não ser fiel. Mas agora, depois dessa mensagem, faz um voto contigo, um voto de voltar a ser fiel. Meu Deus amado e meu Pai, olha, essas minhas filhas rebeldes, meu Deus, que eu tenho puxado a orelha, e elas sabem de que eu estou falando. Olha, esses meus filhos rebeldes, que eu também tenho puxado a orelha, e eles sabem de que eu estou falando. Meu Deus, olha, meu Pai, essas pessoas que eu já orientei, já ensinei e fizeram voto contigo de serem fiéis. Essas pessoas que estão com problema grave no casamento, essas pessoas que estão com problema grave financeiro, e todos esses problemas são decorrência delas terem se afastado do Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, eles te invocam, eles te pedem perdão. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo a ti, ó Deus. Lembra que Jesus Cristo é o nosso advogado. Lembra que o Senhor me levantou para orar por eles. Assim, meu Deus, como Moisés orou por um povo que se desviou e clamou pela tua misericórdia, eu oro por esse povo e clamo pela tua misericórdia para que seja restabelecida essas vidas, para que seja restabelecida essas famílias, para que sejam essas pessoas abençoadas em nome de Jesus. Aleluia! Diga, meu Deus amado e meu Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me ajuda a ser fiel e nunca jamais desviar da tua presença. Diga, meu Deus, assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, respira fundo. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.